Então, eu diria que é claro que a gente tem que, como eu falei, tem que saber o que a pessoa vai querer, né? Lembrando que nem toda criança que vai para adoção ela é feita check-up. Por quê? Quando é uma criança, um bebê, uma criança que está internada no hospital e que a gente sabe que a criança vai para uma adoção, é óbvio que a gente vai fazer um rastreio nessa criança o máximo que a gente puder, até para poder a gente dar alta para essa criança de forma segura. Mas uma criança que, às vezes, ela foi deixada no abrigo pela própria, né, genitora, essa criança, se ela tiver, passar por um pediatra, né, numa situação de puericultura, que foi identificado que ela, aparentemente, ela não tem nada, feito aqueles exames básicos, não vai ser feito os exames mais profundos nela, por exemplo, vamos dizer assim, um ecocardiograma, só vai ser feito se o pediatra ouvir alguma coisa, não vai ser feito por curiosidade. Né? E aí a gente começa no caso do perfil com relação à deficiência. As deficiências, na verdade, são quaisquer limitações de atividade que podem fazer perder a participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Né? Isso aqui. É isso mesmo? Eu não estou olhando por ali. Pode ser por causa. Tá. Pode ser por causas genéticas, virais, bacterianas, neonatais ou traumáticas. Ou seja, a criança pode ter uma doença, né, nascer com uma doença do teste do pezinho, por exemplo, e vir a ser uma criança que tem um problema neurológico. Por isso que a gente briga tanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria briga tanto para querer que cada vez mais o governo coloque, no caso, o teste, né, na rede pública, que tenha a maior variedade de exames. Tá? Porque a gente, na rede privada, a gente tem uma infinidade de exames que a gente pode prever algumas doenças só mudando, por exemplo, às vezes um leite. Bastando, por exemplo, mudando para um leite de soja. E, às vezes, na rede pública, você não consegue isso. E aí você faz uma lesão neurológica porque você não fez essa troca a tempo. Então, é por isso que a gente briga tanto por conta disso. Tá? Então, os tipos de deficiências tem a física, a visual, a motora, a auditiva e a intelectual. Não foi. Foi. A deficiência física, então, é quando tem uma diminuição total ou parcial da mobilidade, né, de um ou de mais membros do corpo. Ela pode ser permanente ou transitória. A criança, por exemplo, pode nascer com um torcicolo congênito e vir a fazer uma paralisia facial. E essa ia fazendo fisioterapia aí com o Josemar ou com alguma outra pessoa especializada também, tem a possibilidade de melhorar essa questão da lesão. Assim como tem as crianças que realmente são crianças com problemas que já nascem por exemplo, por uma asfixia, a criança nasceu, e aí essa criança, infelizmente, teve um sofrimento fetal intraútero, e aí, com isso, a criança nasce sem respirar, vai para um respirador, ou nasce prematuro, a mãe, né, não fez pré-natal, e aí não faz a medicação do pulmão, e aí a criança começa a ter lesão. Né? Aí a criança tem dificuldade de sair do respirador, depois faz lesão, muitas vezes, muscular, por conta de ter ficado muito tempo no respirador em oxigênio, aí vão vindo consequências que vão acontecendo e vão dando essas patologias. Tá? Isso. E aí a gente... Peraí, eu ia só falar mais uma coisinha ali. O que eu queria dizer é o seguinte, né, que uma deficiência é um obstáculo, mas isso não significa que ela não pode ser, né, superada. Porque, exatamente, com uma equipe multidisciplinar, você consegue fazer com que, muitas vezes, a criança tenha um desenvolvimento, e isso é muito certo. Toda criança, seja ela... A criança nasceu, que até era uma das fotos que estavam aqui, é um paciente meu, que a mãe teve um pré-natal todo sem problema algum, e a criança, quando nasceu, para a surpresa dela, ela fez todos os exames de pré-natal possíveis, e o bebê nasceu com síndrome de Down. Foi um choque para a família, aquela coisa e tal, mas em 15 dias ela já estava fazendo tudo que ela podia para investir nessa criança. Hoje, eu ia botar a foto dele aqui, né, que todos conhecem, né, o Henrique, ele está com 7 anos, ele corre, ele fala, ele sorri, ele abraça, ele é um fofo, né? E, assim, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser
bem independente, porque exatamente pela estimulação precoce que foi feita nele. Deixa eu ver se vai. Agora, não, foi. Agora foi aqui, voltou. Então, agora eu vou falar um pouquinho das infecções sexualmente transmissíveis, mas eu vou, na verdade, me atentar para a principal, que é a mais comum que a gente pega nos casos de perfil, tá? Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas, pode ser por vírus, bactérias ou outros micro-organismos, né? Elas são transmitidas principalmente, né, por contato sexual, né, por uma pessoa que esteja infectada. Então, os exemplos nós temos aí: sífilis, HIV, toxoplasmose, citomegalovirus, né? A gente tem vários exemplos de doenças. Pode passar. Então, aí, como eu falei, vou me atentar agora ao caso que, no Rio de Janeiro, é o principal foco, que é a sífilis congênita. Tá? A sífilis em si. Tá? Mas a gente vai se atentar aqui à sífilis congênita, que é o que nos interessa nesse momento. Tá? Então, a sífilis congênita ela é causada pelo treponema pálido, né, e que é transmitido para o bebê através da genitora, pela passagem aí, né, pela placenta, onde ela infecta, que essa sífilis, né, na verdade, a genitora vai infectar ou porque ela não tratou a sífilis, ou porque ela tratou inadequadamente. O que significa isso? Ou porque ela não fez pré-natal, e aí não fez nenhum tratamento durante esse pré-natal, ou porque ela resolveu que ela ia fazer, que ela ia tratar, mas aí ela fez a primeira medicação e depois não fez as outras. Ou ela se tratou, mas o parceiro dela não se tratou, então ela voltou a se reinfectar. Tá? Essa infecção, então, pode ocorrer em qualquer fase da gravidez, como eu acabei de falar, tá? Mas ela acaba podendo ser sem sintomas até formas graves, se ela tiver no caso aí no primeiro trimestre, né? Que aí a chance do tratamento, se for no primeiro trimestre, já vai evitar a infecção no bebê, tá? Se ela conseguir se manter isenta da doença até o final da gestação, tá? E aí vem a incidência aqui, tá? Que eu peguei agora de outubro de 2021, né? E que em 2020 foram registrados 115 mil pessoas que contraíram sífilis, e dessas 115 mil, metade delas eram, tá, gestantes. E um terço desses casos eram crianças com sífilis congênita. Então, vocês podem ver que o número no Brasil, isso aqui a nível Brasil, é gigante, de crianças e pacientes com sífilis. E o Rio de Janeiro, tá, é o lugar que mais tem sífilis no Brasil. Tá? Então, assim, ter uma criança sem ter sífilis num perfil mesmo saudável, praticamente agulha no palheiro. Por isso que eu fiquei 5 anos esperando, que realmente eu, sabendo que eu queria uma criança saudável, eu sabia as consequências que poderiam ter, então eu resolvi escolher. Perfil a primeira vara, a média de espera deve ser ainda a mesma coisa, uns 8 anos de espera com perfil saudável. Tá? E aí vem as manifestações, então, clínicas da sífilis congênita. Tá? É engraçado, essa foto entrou, né? Que engraçado, Essa aí não é a Isabela, tá? Essa realmente é uma foto de um bebê que nasceu com sífilis, com lesões, tá? Mas isso é uma coisa que é assim, 50% dos bebês nascem sem lesões, tá? Geralmente, as lesões só acontecem dessa maneira quando a criança está como eu costumo dizer, com treponema, né? Com sífilis até o fio do cabelo, que a mãe está muito contaminada, então ela passa uma carga bacteriana muito forte para cima da criança. Tá? Eu já vi, inclusive, crianças com hepatite por sífilis, por conta da quantidade de sífilis que a mãe não tinha tratado e a criança fez. E essas lesões da criança eram em todos os pontos dos dedos, das mãos e dos pés. A grande vantagem é que, quando acabou o tratamento da penicilina, né, da criança, as lesões todas desapareceram. Tá? E aí estão então as manifestações mais comuns, que é a prematuridade, a cegueira, os problemas ósseos, tá? Surdez e deficiência mental.
Deficiência mental nesses casos que eu acabei de falar graves, nos casos que a gente chama de neurocíclicos, né? E aí, assim, eu já me adianto para explicar, então, qual é a grande diferença e qual é a grande dificuldade que eu acho na gente fazer esse diagnóstico dentro da maternidade. É porque a criança chega, faz os exames que tem que fazer, exames de sangue e tal, e tem que fazer tem que coletar o líquido da espinha, como se fosse faz uma punção lombar, tá? E é através dessa punção lombar que a gente vai identificar se tem treponema dentro da cabeça da criança. Isso faz a diferença toda para o tratamento da criança para os primeiros 18 meses, de acompanhamento, de gravidades que podem acontecer. Só que é um bebê pequeno, em que existe uma coisa que é corriqueira de acontecer, porque o bebê se mexe, é um bebê pequeno, a gente chama que pode acontecer um acidente e na hora você não consegue coletar esse material. Então, a orientação é a gente tratar como neurocíclicos, mas aí vai ter que passar por todo aquele acompanhamento preventivo para não ter depois, né, não ter nenhuma surpresa desagradável, tá? Então, é o que eu falei, o tratamento é feito na maternidade, né? No caso, se for uma sífilis muito, muito leve na mãe, se o bebê basicamente não foi infectado, muitas vezes faz uma bezetacil na criança e a criança vai para casa e dali a um mês faz exame nela de novo. Agora, quando é uma doença mais grave, a criança tem que fazer 10 dias de medicação, tá? E aí, depois disso, vai acompanhar, então, com pediatra, oftalmo, neuro, otorrino, e daí tudo que for necessário, tá? E, como eu falei, elas têm que continuar investigando e fazendo seguimento pelo menos até 18 meses para descartar totalmente a sífilis. Quero dizer que quando eu entrei há 5 anos atrás, na primeira vara, a sífilis era considerada doença tratável e curável na maternidade. Tá? Eu que comecei a levantar essa bandeira e consegui mudar a cabeça e hoje já não se fala mais isso. Recém-nascido exposto do vírus HIV, tá? É outra situação que ainda acontece, mas eu posso dizer que hoje é mais difícil da gente pegar uma criança como a gente pegava há 20 anos atrás, tá? Então, hoje, como a gente já tem uma situação em que a gente já tem um pacote que a gente faz quando a criança chega. Isso eu estou falando do bebê, tá, gente? Eu estou puxando mais para a questão de maternidade, até porque vocês entenderem que tem crianças que às vezes ficam no abrigo, tá? E às vezes as pessoas não querem porque tem a doença tal, tem a doença isso. Então, até para vocês entenderem como começa para ir para o abrigo, tá? A infecção do HIV, hoje em dia, o que acontece? A paciente chegou, não fez exame, a gente já faz exame de imediato. Então, ela vai para o parto, já está fazendo exame. Então, viu que ela está HIV positivo e não fez tratamento, não foi feito as medicações antirretrovirais durante a gestação, a gente já faz no bebê dentro da sala de parto, para poder exatamente, na hora do parto, que é onde costuma acontecer, quer dizer, aqueles minutinhos antes do parto, durante o parto e após o parto, é o momento em que mais se passa, tem maior passagem de vírus, né, da mãe para o bebê. Então, é a hora que a gente pega e faz a medicação para tentar evitar. E, assim, eu posso dizer que a grande maioria, realmente a gente consegue resolver assim, e a criança depois, mais à frente, faz o exame e não tem nada. Tá? Por isso que, inclusive, até há pouco tempo que eu soube, nem tinha mais fila de crianças com HIV, né? Não ficavam mais. Tá? Então, aí, como eu botei, corre no período do parto, né? Já falei. As crianças as crianças que provavelmente se infectaram com HIV durante a gestação podem ter o vírus detectável ao nascimento. Então, claro, quando a gente faz na mãe, a gente vai fazer na criança também para ver se está positivo. Então, se está positivo, a gente entende que ela pegou durante a gestação e não naquele momento, tá? Assim como também acontece que a criança nascendo, é óbvio, você vai começar a fazer o acompanhamento, que pode ser que apareça o vírus só mais à frente mesmo, a gente fazendo essa precaução. Foi. E aí o recém-nascido, como eu já falei, ele nasce e vai de alta tomando por algumas semanas a medicação, mas já começa na sala de parto, essa medicação, tá? Na alta, ele já sai com a consulta já agendada direto para ambulatório mesmo especializado, tá? E que não tem nada melhor do que um ambulatório especializado em HIV na rede pública, tá?
por mais que tenham pessoas na rede privada, a pública tem muito mais experiência com isso, durante os anos todos que a gente vem brigando com isso, né? E o que tem, já que já se sabe, é que as crianças que elas foram expostas ao HIV, elas têm mais chance de adoecimento do que as crianças que não tiveram exposição a isso, tá? Quero lembrar que, quando eu falo aqui em prematuridade, uma criança prematura ela tem maior chance de fazer doença respiratória, então, essa época do ano, com quadros respiratórios, a criança tem muito mais chance de adoecimento. Então, pode ser uma criança prematura que está no abrigo, que você pega e você vê a criança saudável, daqui a pouco a criança começa a fazer um monte de secreção. Isso é passível de acontecer, tá? E aí vamos falar um pouquinho também que é outra realidade, né? Que seriam as drogas na gestação. Então, as drogas seriam o álcool, a maconha, a cocaína e o tabaco, né? O álcool, por que o álcool é perigoso? Porque ele faz o transtorno do espectro alcoólico fetal, que a gente chamava de síndrome alcoólico fetal. Tá? Eu posso dizer que, de todos, eu acho que esse assim, é o pior. Tá? Porque é o que a gente mais vê, com maior frequência, porque o álcool, a pessoa toma, é aquela pessoa que vai tomar álcool todo dia, toma um copo, no mínimo, ou uma garrafa, né? E aí você começa a ver que faz malformações e acaba passando pelo cordão umbilical, né? E aí vem várias deficiências físicas, intelectuais e de comportamentais para toda a vida. E aí vem as manifestações. Estou falando. Na hora você assim, tô nela. Exatamente aqui. Agora que eu vou falar das manifestações clínicas dela. Botei essa aqui, a fotinha está até aqui. E é uma dúvida muito comum, porque são sintomas muito diferentes, com muitas particularidades, e muita gente retorna com dúvida, e acaba tendo também um muito grande de evolução, justamente pela falta de informação. Olha, da patologia. Não sabia. Então, preste bastante atenção nesse instituto, porque chave. Exato, porque foi o que eu falei, o álcool, ele não é considerado uma droga ilícita. Então, qualquer um compra uma cachaçinha, uma cervejinha, ou o que seja, na esquina, né? E aí, sem dúvida, por isso que eu falei, foi o que eu disse, essa para mim é a pior de todas. Tá? Porque ele vai de um comportamento de um bebê, que aparentemente, você olhando, esse bebê, vocês olhando, vocês achariam que ele tem síndrome de alcoólico fetal? De jeito nenhum. Né? Você olha para ele, para mim, eu vou olhar e vou começar a ver. Tem uma boquinha mais caidinha, tem um lábiozinho mais fininho em cima, mais grossinho embaixo, mas isso são pequenos detalhes e que, às vezes, até os próprios colegas que não são pediatras não conseguem enxergar. Porque, geralmente, isso até quem vê é um geneticista que olha ali, que vai olhar a orelha que é um pouco mais para frente, mais para cima. Mas tem colegas que nem enxergam esses detalhes, tá? E a gente percebe que aí, assim, são várias situações em que podem realmente dar manifestações. Então, vai do comportamento, que a criança pode ser hiperativa, ter um déficit de atenção, ter uma dificuldade de aprendizagem, um atraso na fala, mas ela pode ter uma deficiência intelectual, não conseguir aprender por nada, né, ter aquela dificuldade escolar. E aí eu digo, isso infelizmente não vai ter como se descobrir inicialmente, salvo se for uma criança que você pegue já com mais, assim, com uns 4 anos, 5, 6 anos de idade, que já está no dia a dia, já está começando a escola, e você vai conseguir, né, ter um pouquinho mais, saber um pouco mais do comportamento dessa criança. Tá? Essas crianças costumam também ter problema de audição e visão, tá? A cabeça pequena, né, a microcefalia, ou seja, elas já nascem com um perímetro cefálico normalmente menor do que 34 centímetros. Tá? Quer dizer, para um bebê a termo, 34 centímetros faz uma grande diferença. Para um prematuro, não. Mas para um bebê, quando você vê um bebê a termo, você já vê que a cabeça é bem menor. Tá? A grande questão aí, essas crianças, muitas, mas muitas, com problemas cardíacos. Muitas. E o álcool faz malformações raras, desconhecidas. Tá? Eu tive uma menina
que no Rio de Janeiro ninguém sabia operar a criança. Eu tive que transferir a criança para São Paulo, porque só lá tinha um especialista que disse assim, não, eu também não conheço, mas eu vou tentar. E a menina sobreviveu. A menina ainda tem um problema de peso, porque essas crianças normalmente são mal alimentadas, elas são alimentadas a gestação inteira por álcool, e aí ainda tinha essa exigência que a criança tinha que chegar a 4 quilos no mínimo para fazer a cirurgia, a criança não chegava a 4 quilos nunca. Né? Então, assim, a criança sobreviveu, depois cheguei a vê-la andar, quer dizer, ela foi para o ambulatório, mas aqui no Rio ela não ia ter chance. Realmente ninguém sabia operar a criança. Tá? E aí também vem esses problemas de sucção e dificuldade para dormir em bebês. Quando falo aqui de problema de sucção, não é só simplesmente aquela coisa de que não suga, vai gostar de um bico, vai gostar de outra chupeta. Não. Muitas dessas crianças acabam que não conseguem nem sair da maternidade sem fazer alguns tratamentos, inclusive fazer uma gastrostomia, que é aquela situação em que o bebê passa a comer diretamente no estômago. Se coloca uma bolsinha, um botãozinho, onde se coloca a comida por sonda direto no estômago, por conta do álcool. E essa menina, inclusive, que eu falei da cardiopatia, foi um caso desse. Tá? O cannabis, né? O cannabis hoje em dia está sendo muito falado porque tem a questão de que lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, ela é uma planta que já está sendo usada como uma planta medicinal. Na verdade, ela já era usada como planta medicinal há muitos anos, desde Hahnemann. Samuel Hahnemann foi quem descobriu a homeopatia e Hahnemann já usava o cannabis, tá? Mas a gente, para usar o cannabis a nível de homeopatia, é uma grande dificuldade, porque várias farmácias já foram fechadas, porque estavam com maconha dentro da bancada. Né? Então, a gente ainda tem que superar essa questão e, assim, cada vez mais isso vem crescendo e já se percebe que, sim, é uma planta que vai evoluir para tratamento de muitas coisas, assim como a questão das vacinas do Covid, está se estudando cada vez mais o cannabis, e a gente, como está demorando mais a aceitá-lo, a gente ainda vai aprender um pouco mais. Quando chegar para a gente, já vai chegar um pouquinho mais pronto, já vai ter estudos em outros países. Tá? Mas a questão agora aqui, voltando então para a questão. Ele passa, então, pela barreira placentária, né, a maconha, e acarreta no bebê uma diminuição de peso ao nascer. Então, já é um bebê pequeno ao nascer. Tá? Não causa malformações fetais, quer dizer, ao contrário do álcool. Então, a mãe é usuária de droga e fez uso de maconha? Ok, já sei que pelo menos disso aí não vai ter nenhuma alteração. Tá? Em relação aos efeitos tardios para as crianças, vai ocorrer distúrbio de sono, transtorno cognitivo e emocional. Tá? Não gostam que eu fale, mas eu falo e vou falar de novo. Se é para escolher uma criança que a genitora fez uso de alguma droga, que escolha uma maconha, porque realmente é que dá menos efeito no futuro para a criança. Entendeu? Meu marido está aqui, ai meu Deus, ela falou de novo. A cocaína, né? A cocaína ela pode ser consumida de forma solúvel, que é aquela do pó, né? Mas ela também pode ser no estado sólido, que é o famoso crack, que a gente tem visto por aí. Tá? Ela passa rapidamente pela barreira placentária, 20% da cocaína é ingerida vai para o feto e que fica de 5 a 6 dias para excretá-la. Ou seja, o bebê fica até 6 dias correndo no bebê a cocaína. Tá? Obrigada. Aí sim, seja a maconha, seja o álcool, seja a cocaína, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas, o bebê dentro da maternidade, tá? Pode sofrer, e isso, uma criança que foi entregue no abrigo, leia-se, entenda a mesma coisa, tá? Que se a mãe chegou e amamenta essa criança, tá? Eles podem fazer síndrome de abstinência. Tá? Então, essas crianças, elas apresentam irritabilidade,
fotofobia, ficam muito irritadas, muito agitadas nesses primeiros dias, quando é feito assim, quando elas são separadas, né, dessas genitoras em que tiveram feito uso há muito pouco tempo da droga, tá? As manifestações, de novo, lá vem a prematuridade, um baixo peso e estatura, encurtamento de membros, tá? Anomalias genitais urinárias, microcefalia de novo, cabeça pequena, e o déficit, de novo, de atenção e hiperatividade. Você já viu que então déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, já, do jeito que a gente escuta, já viu que tudo pode dar déficit de atenção e hiperatividade. Então, é uma coisa para não se preocupar. Isso aí a gente conserta. Inclusive, eu acho que eu na infância, eu pedia para minha mãe me levar no médico, eu achava que eu tinha déficit de atenção e hiperatividade. Eu acho que devo ter mesmo, mas aprendi a controlar. Você também. Minha prima está aqui, eu que sei. O tabaco, tá? Os cigarros apresentam mais de 2.500 substâncias tóxicas, tá? Muitas com efeitos desconhecidos, de modo que não há níveis seguros do tabaco na gravidez. Por isso que também os governos mundiais estão tentando ver se conseguem, né, encerrar com o uso, né, do cigarro pelo mal que ele faz, tá? Passa facilmente pela placenta e lá vamos nós. O que ele pode causar? Pode nascer prematuro, pode ter malformação, o bebê pode nascer, né, com baixo peso, distúrbios do sono, que é o melhor dos mundos, asma brônquica e diabetes também, para quem usa cigarro durante a gravidez, pode causar no bebê. O cigarro vai causar essas doenças nos bebês. Tá? Tratamento no caso das drogas em geral, não tem tratamento específico, tá? O acompanhamento vai ser mensal no primeiro ano de vida, exatamente para começar a ver se aparece algum comprometimento. E, de acordo com os comprometimentos, aí vai fazendo acompanhamento específico, com otorrino, oftalmo, cardio, fisioterapeuta, psicólogo e assim por diante do que for necessário. Tá? Agora vamos falar um pouquinho de calendário de vacinação. Né? Tá até faltando também uma foto ali no meio, que era a foto do adolescente, que não era da Isabel. O calendário de vacinação, tá? A partir de 2004, então, o Ministério da Saúde divide em 3 calendários. Que eu não sei nem se as pessoas sabem disso. As pessoas sabem muito que tem a vacinação para criança, mas esquece que tem, não lembra, né, do adulto e muito menos do idoso. Né? Então, é isso. Então, tem a da criança, tem o da adolescente. Inclusive, a criança ganha, quando chega por volta de 9, 10 anos, uma caderneta de vacinação diferenciada. E tem a vacinação do adulto e do idoso. Tá? Todas essas vacinas são disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização. Nós temos, então, 20 vacinas que são disponibilizadas. As que estão em negrito são as vacinas que nós temos algumas diferenças em relação ao que nós temos na rede privada. Tá? Então, nós temos aí, no número 7 ali, a pneumo 10, que é uma vacina para pneumococo, que causa otite, pneumonia, meningite, tá? E que na rede privada a gente tem a pneumo 13, que ela já vai proteger em mais 3 sorotipos, e que hoje, no momento em que nós nos encontramos no quadro respiratório desde fevereiro, né, desde que as crianças começaram as aulas, está um problemão, as crianças todas, quem tem, que tem filhos, sobrinhos, que às vezes tem aqui pessoas que estão adotando, mas já têm filhos, sabe o que eu estou falando. Tá? Uma criança, assim, uma atrás da outra. A minha ficou o tempo todo falando que eu tenho que botar na creche, eu estou com a babá, porque eu falei, eu não tenho coragem. Porque está demais. Tá, assim, surreal. Tá? Então, a gente tem a meningo C, onde a meningo C ela é feita a partir do 3º mês de vida, e já no privado a gente consegue fazer a ACWY também no 3º mês de vida. A ACWY, que ela está aqui no número 16, ela até é feita a nível na atenção primária, porém só é feita com 11 anos de idade. Então, a criança fica descoberta para meningite por meningococo dos sorotipos ACWY até os 11 anos. Por que o governo está fazendo com 11 anos? Porque
estatisticamente, é onde está aparecendo essa meningite. E quem é da área da saúde sabe. Se já está aparecendo com 11 anos, não vai ficar, vai descer e vai começar a aparecer nos menores. Tá? A hepatite A. A diferença do público para o privado é que a hepatite A, no privado, a gente faz 2 doses, e no público só faz uma. Então, no público você faz a dose para você não ter a doença para morrer. Tá? Para você não ser grave, para você não internar. Na rede privada, você faz 2 doses para tentar não tê-la. Então, assim, nenhuma vacina é 100% segura, tá? Nenhuma. Nenhuma. Então, a vacina vai ter uma cobertura aí, eu não sei exatamente, porque cada vacina tem uma especificidade, tem umas que tem 90, 92, 96, 98, mas a chance de você ter a doença aí, você fazendo 2 doses, é bem menor. Tá? A catapora, diferença é que a Sociedade Brasileira de Pediatria pede para você fazer a vacina com 1 ano de idade e depois com 1 ano e 3. No público, a gente faz com 1 ano e 3 a primeira dose e a segunda dose só faz com 4 anos de idade. Tá? Pneumo 23, na rede pública, a gente tem disponível, mas é mais disponível para o povo indígena. Isso é uma falha que eu vi no perfil, está sem opção de indígena. Entendi. Tá. Aí o pneumo 23, o pneumo 23, então, ele é utilizado para os povos indígenas e também para os idosos, tá? Salvo algumas doenças, né? Então, aquela pessoa que já está que já chegou lá vamos dizer assim, não é idoso, mas a área da saúde, então a gente faz tudo e mais um pouco, né? Porque a gente tem contato com tudo, então a gente tem que fazer todas as vacinas. Bela, apareceu! Tá. Pois é. Então, eu vou ter assim, aqui algumas perguntas e respostas sobre vacinas, tá? E em relação ao Covid, que é uma dúvida, isso aí saiu agora, tem um pouco o perfil da apresentação, saiu agora, no dia 24 de junho, tá? Pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, acho que isso achei interessante trazer. Não botei tudo aqui, senão ia ficar muito extenso, botei os principais. Aí vem a pergunta, né? Por que pacientes precisam ser vacinadas contra a Covid se a doença é rara neste público infantil? Porque o aumento da doença na faixa está aumentando. Ocorre e está aumentando, tá? Desde que aconteceu a vacinação na população adulta. Então, o pessoal adulto está vacinado e as crianças é que estão pegando. Isso eu posso falar que eu estou vendo com muita frequência. Agora, quando a doença for adulta. Mas de fevereiro para cá, sinceramente, muitas crianças tiveram Covid e foram detectadas. Porque se a gente for fazer exame em criança que está na creche, tá, com quadro respiratório e que tem alergia, a gente vai passar aquele cotonete no nariz da criança toda semana. Então, você tem que ter um critério. A criança está com febre, não está com febre? É verdade, você está rindo, mas é isso. Vai passar o cotonete toda semana. Então, a gente tem que ter um critério. Se ela vai ter um contato com um idoso, você afasta da escola. Mas não tem como você chegar e fazer um exame, né, toda semana. Né? E fora que tem outros colegas, eu já escutei assim, esse ano até, um colégio dizendo que dizendo assim, lembra com quadro respiratório mesmo, que é bom, porque aí pega logo nos outros, fica todo mundo imune. E aí querem que eu coloque a Isabela na creche. Deixa a Isabela, por enquanto, comigo na... E aí, com isso, olha, no Brasil, de 2020 para cá, a gente já teve mais de 3.000 crianças, tá? E adolescentes que morreram por conta do Covid. Que as pessoas acham que não, mas esses números estão aumentando exatamente porque tem muita família que, inclusive, só quer fazer uma dose da vacina e acha que não vai fazer a segunda dose, ou não fez nenhuma, ou os pais fizeram e dizem que aí não vão passar para a criança. E eu estou vendo muita criança sem fazer. E eu, infelizmente, de mãos atadas, não posso fazer nada. Não tem como obrigar a fazer vacina. Né? O meu ponto de vista é de fazer mesmo. E o maior problema é exatamente isso, né? A chamada Covid longa, ou pós-Covid, que a gente não sabe, por enquanto, o que vai acontecer com as crianças que estão tendo, assim como os adultos,
Até o momento, tá? Já foi catalogado agora no mês de junho, pela Fiocruz de Manaus, se não me falha a memória, mais de 200 sintomas, tá? Pós-Covid. Ontem mesmo eu fiquei sabendo de um pai de uma paciente minha que teve uma paralisia facial, e quando a mãe disse que era paralisia de Bell, se for paralisia de Bell, eu não quis assustá-la, mas ele não vai voltar mais a ter um rosto normal. E ele fez Covid, teve a doença. Tá? Então, assim, a gente está vendo muita coisa, muita trombose, tudo pós-Covid. Tá? As pessoas ficam com medo de fazer a vacina, mas não pensam no que pode fazer. Eu mesma, assim, eu nunca mais tive, desde o meu primeiro Covid, eu já tive 3 vezes, pediatra, né? 3 vezes Covid. E, assim, desde o meu primeiro Covid, eu nunca mais voltei a sentir o fato igual. Hoje, eu até falei de manhã, hoje eu estou sentindo cheiro de tudo. Mas tem dia das mães, eu não senti o paladar de nada. Eu comprei um bolo de uma pessoa que faz um bolo maravilhoso, eu falei, eu vou guardar, porque eu acho que talvez amanhã, se eu estiver sentindo sabor, eu até como. Mas é assim, a minha vida hoje é essa. Tem hora que eu não sinto cheiro, tem hora que eu não... Entendeu? Peraí, eu apertei no lugar errado. Não, eu apertei no lugar errado. Agora foi. Se a criança já teve Covid, precisa tomar vacina? Sim, porque a proteção do Covid não é duradoura. Né? A gente sabe que tem pessoas que vão ter o Covid, que vão ter 6 meses de proteção, outros vão ter 1 ano. Né? Da segunda vez que eu peguei Covid, eu não achei que eu ia pegar Covid, porque eu tinha feito a primeira vez a doença, tinha acabado de fazer a dose da primeira dose, né, que foi Coronavac, que foi disponível para a gente, e eu fiz a vacina em março, quando chegou em maio, eu peguei Covid de novo. Como assim? Então, você quer dizer, cada um tem um organismo, cada um, infelizmente, reage de uma maneira. Então, é preciso, sim, fazer as doses de reforço. Assim como vale aqui ressaltar que as vacinas de gripe comum, tá? Seja ela, que eu esqueci até de comentar, que normalmente no governo é trivalente e no particular é tetravalente, tá? Pega mais um tipo de gripe, elas também não são duradouras. Então, uma vacina é diferente da outra no outro ano, e, além disso, elas duram 6 meses. Então, por isso que, estrategicamente, ela é feita nos meses de abril e maio, para poder cobrir o maior pico de quadros respiratórios que são no inverno. Tá? Então, assim, se a criança tiver Covid ou o adulto tiver Covid, tiver que fazer alguma vacina, fazer a vacina 1 mês depois ou melhor, correção. Se a criança tiver Covid ou o adulto tiver que fazer algum reforço também de vacina de Covid, tem que esperar uns 30 dias. E, atualmente, isso foi agora também do meio do ano passado para cá, que se definiu que as outras vacinas até podem ser feitas, sem problemas. Tá? Porque antigamente a gente também tinha que esperar 30 dias para fazer qualquer vacina. Tá? E aí, quais as vacinas disponíveis no momento que podem ser aplicadas em crianças e adolescentes? A gente tem a Coronavac, que ela pode ser feita acima de 6 anos, são 2 doses com intervalo de 28 dias. Né? Essa Coronavac, ela tem mais ou menos uma eficácia de 67%. Tá? A vacina Pfizer, ela já é indicada para crianças com idade a partir de 5 anos, também em 2 doses, com intervalo de 60 dias e tem uma eficácia de 92%. Nos Estados Unidos, tá? Isso eu estou falando até o que a gente tem atualmente, tá, gente? Porque vocês sabem que Covid tudo muda, né? Nos Estados Unidos, o uso emergencial das vacinas do Covid, tá? Da Pfizer e da Moderna, já começou a ser feito a partir dos 6 meses de idade. Estou doida que chegue aqui para poder fazer mais agora. As vacinas, então, do Covid podem ser aplicadas juntas com outras vacinas do calendário da rotina da criança? Para menores de 12 anos de idade, ainda se mantém a recomendação de intervalo de 15 dias. Para maiores, pode fazer junto. Então, por isso que esse ano começou-se a fazer, para os idosos, foram os primeiros a fazer o reforço do Covid, foi feito vacina de gripe e de Covid no mesmo dia. Tá? E muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm dúvida disso, ficam com medo de fazer a vacina do Covid junto com outra vacina. Sim, pode fazer. Mas ainda tem, inclusive,
muitas unidades básicas de saúde que não sabem que podem ser feitas a partir dos 12 anos, e eles só fazem nas crianças a partir de 17 anos. Tá? A gente tem visto isso no nosso dia a dia de pediatria. Há alguma relação entre a vacina do Covid e a hepatite, a tal a famosa hepatite aí, né, que está correndo aí de não, tá? A vacina do Covid não tem nada a ver com a doença, tá? Já foi feita aí uma investigação com 500 casos. Agora, a única associação possível é que ela seja causada pelo adenovírus 41 ou por pessoas que tiveram Covid. Agora, é o momento que a gente tem visto adultos e crianças que estão apresentando de forma leve, né, ou até moderado, não tá, se a gente não está vendo, pelo menos aqui a nível de Brasil, a gente não está vendo casos. E aí não tem como a pessoa não reconhecer que é alguma hepatite, que faz aquele quadro clássico, né, que o pessoal mais antigo até conhece, o pessoal mais não. Mas o mais antigo vai conhecer, que é a pele amarelada, né, os olhos bem amarelados, né, que o pessoal mais jovem não vê porque a gente começou a vacinar tão cedo de hepatite B, hepatite A, então é difícil de ver hoje. Mas eu ainda, né, com 29 anos de formado, ainda cheguei a ver. Ainda tive até colega de turma com hepatite. Agora, a Bela aí também. Então, assim, aí agora eu vou falar só um bocadinho do pouco que a gente sabe até o momento, tá? Que também foi a fonte que eu tirei aí foi da Secretaria Municipal, agora que saiu uma normativa, tá? Agora em 17 de junho, para nos orientar em como a gente tem que conduzir os casos, se a gente tiver algum caso na nossa unidade, tá? E aí vem falando, então, do monkeypox, tá? Que é esse vírus aí, né? Que é uma doença viral. Os macacos, apesar do nome, não são reservatórios. Tem outros animais, mas eles ainda não definem quais são os animais que podem passar o monkeypox. Só falam que tem animais que podem passar para a gente, mas ainda não sei definir quais são. Tá? A transmissão principal é via gotícula respiratória e fluidos corporais, ou seja, urina, fezes e ato sexual. Diferente da Covid, que a partícula, a partícula da Covid é uma partícula muito, muito pequena, e é por isso que a gente fala que quando a gente está por isso que a gente, dentro do hospital, quando tem um paciente Covid positivo, a gente precisa usar uma máscara N95, porque ela veda melhor, porque ela tem um poder de filtragem, de camada física que veda mais, tá? Essa já não precisa de todo esse aparato a nível de população. Você consegue, porque ela tem uma partícula maior. É óbvio que, como a gente ainda está lidando com uma doença que a gente não sabe direito, se vocês virem alguém sendo atendido, souberem de alguém ou tiverem a patologia, vocês vão chegar no hospital, vocês vão ver os médicos tudo de astronauta. A orientação é usar tudo, de novo. Face shield, máscara, óculos, tudo outra vez, tá? Hã? Monkeypox é a varíola que está se falando, a varíola do... Mas eu tenho a foto ali agora, se saiu, né? Tá? Mas a monkeypox desculpa, é a varíola que estão falando, a varíola dos macacos, tá? O período de incubação dela é de 6 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias. Desculpa, que é a força do hábito do técnico, né? Então, os sintomas aí da varíola: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, gânglios aumentados, calafrios e exaustão. Ou seja, enquanto não aparecem as lesões de bolha, ninguém vai desconfiar que está com a varíola. Tá? Tratamento dela, nesse momento, por enquanto, o que a gente tem? A gente vai fazer o suporte para aliviar os sintomas, ou seja, coceira, ardência, está com febre, está com dor muscular, é o que a gente vai fazer, tá? A orientação da secretaria é um isolamento domiciliar até assumir as lesões, o paciente não fica internado, tá? E esses casos estão sendo acompanhados por 21 dias, assim como seus contactantes, porque ela pode ser transmitida até 21 dias, então mesmo que o contactante não teve nada, vai ficar alguém indo lá, perguntando, ligando, para ver se está aparecendo alguma lesão, tá? Não apareceu, volta lá. Não apareceu a foto da varíola. Eu estava com uma foto ali da varíola maravilhosa, com umas boas assim,
Não tem, não, aí? Maravilhosa. Maravilhosa para ver. Gente, era para você ver. Foi uma foto do Sérgio Barra. Foi uma foto. Aqui, ó. Não, era foto mesmo. Era depois. Foi providencial uma apareceu. Foi providencial, né? Estava na manifestações clínicas da foto. Essa tá, mas era antes dessa. Essa daí é a Isabela, tá? Como uma boa filha de portuguesa, né? Neta de portuguesa, eu tinha que estar vestida de portuguesa. Peguei a minha roupa de boneca que eu tinha da infância e coloquei na Isabela para tirar foto. Oi? Literalmente, olha lá, bonequinha. E aí estão aí meus contatos, tá? E eu estou aberta aí para perguntas, para esclarecer o que vocês quiserem. Tá bom? Mas essa tem que ficar, eu vou ter que ficar por conta do. Você vai ter que ficar. Os que quiserem fazer perguntas que eu quero falar, tem um papelzinho. Isso, tá? Só falando da varíola aqui, que ficou todo mundo rindo aí, que era as vesículas. Realmente, quem olha a varíola, só de curiosidade, tá? Quem já parece muito catapora. Ela confunde. Então, como ela faz umas lesões vermelhas, ela faz umas lesões vermelhas que parecem mosquito, inicialmente. Depois, elas fazem umas vesículas que parecem a catapora. Depois, ela faz uma crosta. Então, confunde. Até a gente, quando não está acostumado, está confundindo. A forma que a gente está fazendo para fazer o diagnóstico mesmo é pegando uma das crostinhas e levando para o estudo. E fazer um diagnóstico diferencial. A gente começa a fazer um monte de exames juntos para ver o que realmente a gente não tem. E já está se falando, mas não sei se isso vai realmente à frente, porque vai depender disso, a vacinar contra a varíola. Tá? Então, pode ser que isso aconteça. Sim, pode falar. Dá. Sim, a princípio... Repetir a pergunta? Só sim. Tá. Olha, uma pessoa aqui, uma espectadora, então, perguntou se a vacina da varíola que está sendo pensado em fazer nesse momento é a vacina da varíola antiga. Sim, nesse momento é pensado essa. Tá? Mas, como eu falei, nesse momento, como eu botei ali, isso aqui foi uma situação que saiu agora no dia 17. Isso constantemente está sendo estudado, acompanhado, e eles mesmos mandam, essa nota técnica estão sempre mandando para a gente. Tá? Pode falar. Então, a professora estava me perguntando aqui, né, uma professora dizendo que trabalha na rede pública e tem crianças de todas as idades e que algumas têm marcas, né, de vacinação nos dois braços, no esquerdo e no direito. Melhor. No esquerdo e no direito, porque senão eu estou dançando. E aí, sim, sem dúvida, a vacina que está no braço esquerdo é da varíola, porque isso é de praxe. Todas as vacinas, elas são, quer dizer, todas não, mas quase todas são feitas sempre num braço determinado, porque se você tiver reação, para você poder voltar ao Centro Municipal de Saúde e explicar o que está acontecendo e para eles poderem identificar com mais facilidade. Então, a vacina da BCG, que é aquela que, na verdade, ela é para uma tuberculose, mas não para doença tuberculose, como as pessoas pensam inicialmente. A vacina da BCG é para cobrir, sim, tuberculose, mas principalmente a tuberculose intestinal e os casos graves de tuberculose neurológica, que pode dar tuberculose no cérebro. Tá? Até aproveito para dizer que mesmo as pessoas todas vacinadas com BCG, a gente está tendo muito caso de tuberculose multiresistente. Tá? Então, a gente está tendo que estar mais atento, estar sempre mais atento quanto a isso, porque também pode ser que mais cedo ou mais tarde voltem a revacinar as crianças a partir dos 6 anos de idade, como eram feitas até acho que 1990 e pouco. Por aí que eu não me lembro exatamente em que ano, foi 2000 que pararam de fazer.
que foi o momento em que a gente teve uma baixa dessa tuberculose. Mais perguntas? Sim, pode falar. Sim. Sim. Então, a sua filha chegou com 12 anos, né, e sem caderneta de vacina, e algumas vacinas foram feitas e outras não. Né? Então, o que acontece? Existem vacinas que, passado aquela faixa etária, elas não podem ser feitas porque elas podem causar algumas reações indesejáveis. Por exemplo, a vacina de rotavírus, tá? Que é aquela que é gotinha, tá? Não é da polio, não, a rotavírus, tá? Ela é uma vacina que ela só pode ser feita até 6 meses de idade, porque ela é uma vacina que já existe há muitos anos e antes era feita até 1 ano de idade, até que se percebeu que as crianças de 6 meses a 1 ano de idade, elas apresentavam invaginação intestinal. Como o povo fala, dava nó nas tripas. Tá? Literalmente, a vacina dava um nó no intestino e o intestino tinha que ser aberto para tirar esse nó. Na sorte, às vezes, a criança conseguia, na hora que ia fazer o exame, no ultrassom, às vezes o nó se desfazia. Então, essa vacina, você, por exemplo, já não tem como fazer mais. Tá? Assim como, por exemplo, a vacina da coqueluche. A vacina da coqueluche também, se você faz essa vacina, que é a tríplice bacteriana, que é a difteria, tétano e o P de pertussis, que é o causador da coqueluche, tá? Ela não pode ser feita depois dos 6 anos de idade. Se ela fizer, ela também provoca coqueluche. Em vez de proteger, ela provoca. Então, por conta dessa situação, só se faz até antes de completar 6 anos. A partir dali, faz-se a difteria e tétano adulto, que a gente fica repetindo de 10 em 10 anos. Tá? Então, o que acontece é isso. Agora, existem algumas vacinas que você pode fazer a nível privado, e aí você conversa com o seu pediatra, tá? Porque tem algumas vacinas que a gente considera acelular. Quando ela é acelular, ou seja, ela não vai causar aquela doença para a criança. Então, você foge um pouco do que eu acabei de falar, de não poder fazer. Então, você tem que aí conversar e ver o que dá para fazer, o que foi feito, tá? Ah, foi isso que ela acabou de perguntar. Então, só reforçando, então, quando vocês recebem uma criança que estão sem caderneta de vacina, tá? Independente da faixa etária, vocês vão chegar com a criança no posto, tá? Eles vão, se ela estiver em guarda ainda provisória, eles vão tentar buscar pelo registro da criança, que o posto hoje, graças a Deus, consegue ter um cadastro, tá? Que é interligado e consegue tentar saber quais são as vacinas que foram feitas. Se não foram feitas, se não foram feitas ou se não sabem quais são as vacinas, todas as vacinas que puderem ser feitas a partir da idade que a criança chegar no posto vão ser feitas, mesmo que sejam repetidas, tá? Hoje, por exemplo, a BCG. BCG, antigamente a gente fazia assim, BCG, se tinha marca no braço, a gente não repetia. Se não tinha marca no braço, a gente repetia, tá? De 2 anos para cá, concluiu-se que mesmo as crianças que não têm marca no braço, não é para repetir, porque já sabe que a criança, a vacina pegou. A gente esperava até 7 meses de idade, e aí, se a criança não tivesse a marca, a gente fazia de novo. Cansei de mandar a criança para posto de saúde fazer vacina de novo. Então, numa situação dessa, eu não sei nem qual vai ser a conduta do posto, porque aí eu acho que vai ter que partir para um infectologista, né, o epidemiologista, ou seja, o profissional do posto responsável pela vacina, porque se ele não conseguir localizar se essa criança fez ou não a BCG, eu não sei se ele vai querer fazer a BCG de novo, ou que aí eu também não foge a minha área, né, eu sou pediatra, mas não sou infectologista, mas pode nem epidemiologista, pode ser que aí ele queira fazer um exame para ver se essa criança tem ou não reação à vacina, tá? E tem algumas vacinas, esqueci de te dizer também, tem algumas vacinas que a gente consegue identificar se foram feitas ou não.
Por exemplo, vacina de hepatite A, você consegue ver, porque você solicita IgM e IgG. IgM é doença atual, IgG é doença passada ou é a sua imunidade pela vacina. Então, você consegue descobrir. Então, isso você consegue com a hepatite A, você consegue com sarampo, você consegue com hepatite B. Então, tem algumas que você consegue fazer essa identificação. Tá? Tá, deixa eu só ler essa daqui que pediu óculos para eu não enxergar. Peraí. Para crianças entre 4 e 8 anos, caso ainda tenham evidências de HIV e sífilis, o tratamento é eficaz? Para crianças entre 4 e 8 anos, caso ainda tenha evidências de HIV e sífilis, o tratamento é eficaz? Então, tudo depende da questão de quanto foi essa exposição, né, e de quando começou esse tratamento. Né? Porque foi como eu falei. Se você tem um caso em que esse HIV, provavelmente, essa situação aqui, tá? O HIV desaparecer vai ser um pouquinho, acredito que seja um pouco mais difícil, porque muito provavelmente, né, essa criança ela foi exposta ao vírus de forma muito precoce, foi gerada nesse vírus, então ela já nasceu muito provavelmente com um HIV positivo. Né? Não ficou naquela situação onde ela acaba que vai ter a oportunidade de negativar depois. É mais difícil, tá? E a sífilis provavelmente deve ter atingido, não sei, porque depende muito do caso, teria que estudar o caso para saber, para falar com mais certeza, tá? Mas provavelmente deve ter também atingido um pouquinho mais, deve ser uma sífilis que pode ter virado, como eu falei, os casos que eu já vi, de ter tido hepatite, então aí tem que ser avaliado. Né? Mas, assim, a sífilis é mais fácil de controlar, mas o HIV eu já acho bem mais difícil. Sim. Em relação à sífilis, mas a criança, até depois, quando vira adulta, ela é portadora do vírus ainda? Ou esse vírus, ela não fica portadora? Ou tipo, tem fase ativa? Tipo HIV? O treponema, ele fica lá como cicatriz. Tá? Ele não vai, se a pessoa não tiver contato com a sífilis, ele não vai reativar, ele não reaparece, mas fica uma cicatriz. Quando fizer um determinado exame, vai ser comprovado que teve contato com a sífilis. Não necessariamente que tenha tido a doença, mas que teve contato com o treponema. Não. Só vai transmitir se tiver novamente contato com uma pessoa que esteja infectada naquele momento. E se aquela pessoa não estiver adequadamente tratada. Tá? Sim. Nada. Então, tá. Se existe algum estudo referente a um pai que usa drogas ilícitas, se dos espermatozoides também vai contaminar a mãe. Se a gente partir do princípio que hoje, quando a gente pensa numa gestação, a gente já fala em 2.200 dias, tá? de gestação, de gestação, que seria? O que seria 2.200 dias das crianças? Seriam 180 dias antes da pessoa ficar gestante, tá? E vai até os 2 anos de vida. Tá? Tudo que esse pai e que essa mãe fizer uso ou deixar de fazer uso, passa e interfere na formação dessa criança. Então, eu vou dizer o seguinte, uma pessoa que... uma coisa simples. Uma pessoa que está pensando em engravidar, antes disso tem que tratar muito bem dos dentes, tanto ela quanto o marido, porque as cáries
vão ser geradas naquele feto. E o bebê, quando nascer, os dentes que estão lá guardados já têm cáries. Tá? E, assim, toda a questão alimentar. Então, assim, isso é certo. Que toda parte. Então, se a gente partir desse princípio, é óbvio, tá? Eu não sei se tem um estudo específico para isso. Mas se a gente partir desse princípio, em que a parte alimentar isso já acontece, tá? E cada vez mais está se estudando sobre isso, até porque a ideia é se preparar da forma mais segura para esses 2.200 dias. Eu até ia falar sobre ele, mas eu deixei de falar. Olha que parece que você estava adivinhando. Eu ia falar dos 2.200 dias, mas eu não falei porque eu achei mais interessante falar da varíola e tal, ia ficar extenso demais. Meu marido já estava reclamando que tinha slide demais. Aí, então, ele já está demais, vai ficar chato, vai todo mundo dormir. Então, assim, eu ia falar nisso, porque qualquer coisa que a gente vai fazer em gestão, então precisa sim se preparar. Então, partindo desse princípio, eu acredito que sim, que vai influenciar sim. Tá? Sim, pode falar. O Luciano Santos perguntou aqui, enquanto a adoção, temos o controle da criança com relação a todas as vacinas, feitas na criança, caso a criança seja mais velha que não... Vê se eu entendi, porque saiu meio falhado aqui para mim no meu fone. Repete para mim, por favor. Oi. O Luciano Santos ele perguntou: enquanto a adoção, temos o controle da criança com relação a todas as vacinas feitas na criança, caso a criança seja mais velha que não bebê. Então, o que acontece é que, na verdade, quando a gente está na adoção, a gente não tem muito controle de nada, porque a gente vive na emoção, tá? E aí, quando ligam para você e dizem assim, olha, tem uma criança aqui com seu perfil, você esquece tudo. Eu, Andréia, pediatra, disse assim para minha amiga, que até que eu escolhi para me ajudar no cuidado da Isabela. Eu falei, olha, quando eu for chamada para ver a criança, eu vou pegar e vou levar você comigo para você olhar todo o perfil da criança, para fazer um estudo, para ver o histórico da criança e tal. Eu não lembrei foi de nada. Eu queria ver a criança, eu queria comprar roupa, eu queria comprar sapato, eu queria mais era ver a criança. Então, essa questão da vacina, você só vai ter realmente contato depois, quando você já tiver com a guarda provisória, que aí você pega e faz as vacinas adequadas. Não sei se deu para esclarecer. Se era isso que a pessoa queria saber. Que aquilo é uma pergunta semelhante à que foi feita. Você só vai fazer as vacinas de acordo com quando você tiver com ela, o que você puder fazer de acordo com alguns exames e o que for de acordo com a idade. Perfeito. Tem mais uma pergunta do Luciano. Ele pergunta se é verdade que a mãe viciana em crack, a criança também nasce com o vício. Sim. Na verdade, não é que a criança nasce com vício. A criança, por ela estar naquele meio de teor da cocaína muito alta dentro da barriga da mãe, ela nasce, sim, acostumada com o uso daquela substância, e ela simplesmente, a criança faz de 48 a 72 horas, ela vai fazer abstinência. Tá? Ela realmente, assim, até ela estando dentro da maternidade, a orientação é colocá-la num lugar mais aconchegante, mais escuro, para ela ficar mais tranquila, porque é uma criança que chora muito, tá? E acaba realmente trazendo um desconforto, inclusive, para aquela pessoa que também, que está ali, que está na abstinência, e fica doida para querer cheirar, fumar alguma coisa, e acaba não tendo muita paciência com a criança. Às vezes é preferível até afastar esse bebê dessa paciente que seja usuária de drogas. Fala! Faz a pergunta pelo microfone. Eu vou fazer a pergunta pelo seguinte: muitas mães me ligam para perguntar como é que pega o cartão de vacinação da criança que foi adotada. Tem muita criança que não tem o cartão, e tem muita mãe que já quer correr para falar no nome da criança e saber. Como é que fica isso, já que você é profissional? Então, vamos lá.
Essa é uma situação assim que a minha sugestão é que identifiquem onde essa criança nasceu e vá até a maternidade de origem dessa criança. Claro, se ela nasceu no Rio de Janeiro, que seja possível fazer isso. Tá? Porque nas unidades básicas de saúde, hoje, não se tem mais a obrigatoriedade de dar o cartão de vacina. Inclusive, vale comentar que o Ministério da Saúde, de uns anos para cá, ele vem com uma produção de cartão de forma irregular. Tá? E, por conta disso, muitas crianças nascem, inclusive na rede privada, tá? Que nascem sem a caderneta de vacinação. Tá? Essa caderneta de vacinação, algumas maternidades, inclusive, deram um jeito delas, as privadas, e fizeram uma versão própria, simplificada, assim como a Prefeitura do Rio fez uma versão simplificada. Tá? No momento, hoje, nós estamos vivendo esse momento novamente sem caderneta de vacinação. Tá? Então, é uma pergunta assim, um tanto quanto complicada. A questão de mudar o nome, a minha sugestão, se aí, por conta de mudança de nome, eu acho mais difícil que se consiga, tá, a nível de maternidade, pela escassez eu acabei de falar, da caderneta, que eles queiram trocar só com a justificativa de ser por conta de nome. Uma criança que esteja... Você chegar lá na maternidade dizer que a criança veio sem a caderneta é uma coisa. Você chegar lá, bonitinho, com a caderneta mostrando, sinto muito, você vai ficar com essa caderneta, porque eu não tenho nem caderneta para te dar. Então, é vincular... Não, na verdade, é vinculado ao Cadastro Nacional de Saúde. Tá? Essa que ela é a vinculação. Porque as crianças, quando elas nascem, elas são geradas, né, logo o CNS delas, quando estão ainda internadas, e como toda a maternidade pública, assim como a privada hoje também, acho que todas têm, tem um cartório, tá? Isso é uma lei, tem que ter um cartório. Tá? Então, as crianças, de preferência, elas têm que sair registradas de dentro da maternidade. Quando elas saem registradas, aí sim, de dentro da maternidade, aí já sai. Na certidão de nascimento já vem com o CPF e, inclusive, identidade. O número gerado, tudo vem na própria certidão, vem escrito. O nome, CPF e identidade. Porém, vamos falar da nossa realidade. Estou falando de uma criança que nasceu, que está lá, o pai foi lá registrar, a mãe foi registrar, porque hoje em dia pode registrar a mãe, não tem mais essa coisa de que só o homem pode registrar, tá? A mãe pode registrar, inclusive quebrou-se esse protocolo, porque tem muitas mães que, obviamente, né, são monoparentais ou os pais são presidiários, e como é que faz para registrar essa criança? Então, hoje, mãe pode registrar sim. Ela vai, registra e diz, olha, o pai é fulano. E aí o fulano lá depois vai ver se é ou não é, tem um teste de DNA gratuito depois. Ou pode registrar só no nome da mãe, fica de acordo com o que a mãe desejar. Tá? Nesses casos, né, como aconteceu com a própria Isabela, ela não é registrada dentro da própria maternidade. Porque como ela, no caso da Isabela, a mãe deixou ela na maternidade e não fez registro, então ela foi encaminhada para a vara é que faz o registro. Quando ela faz o registro, ela faz no cartório que é ligado à vara. Então, por exemplo, a Isabela, eu tive que fazer CPF depois, que para minha surpresa não tinha CPF. Fiz isso, passei uma tarde inteira num Banco do Brasil para fazer um CPF e só consegui porque eu tinha um conhecido dentro do Banco do Brasil, porque senão eu ia passar acho que dias. Porque o ideal é vir realmente junto na certidão. Tá? Deu para esclarecer? A Bela está se vendo, né, Bela? Agora ela acordou, que ela estava dormindo. Aí ela está... Está sorrindo. Bom dia. Eu queria saber se as crianças que são expostas ao uso de drogas, se existe, mesmo nesse caso de nascer com uma abstinência e tal, se existe alguma predisposição à dependência química dessas crianças. Não. Você acha, né? Não, assim. A questão da predisposição, existe até uma teoria que diz que até em relação ao álcool também. Quando a mãe é usuária de álcool ou o pai, que pode ter uma herança, tá? Mas isso não tem nada comprovado.
O que tem é que, geralmente, eles têm mesmo a questão da hiperatividade, tá? Mas, como eu falei, hoje hiperatividade todo mundo tem. A senhora falou que quando a mãe chega na maternidade, fazem exame de HIV. E fazem de sífilis também? Sim, tem um protocolo. Você faz o grupo sanguíneo da mãe, você faz o sífilis e faz o HIV. Isso aí é já na porta de entrada. Ela entra, já faz. Agora, pode acontecer, mas aí faz na criança, da mãe ser fujona, né? Porque quando ela entra, às vezes ela não quer ser encontrada, tá? Então ela entra, deixa o bebê e sai antes da alta. E às vezes não dá tempo, não espera nem coletar o exame dela, às vezes, porque essas mães, normalmente, quando chegam, elas não são iguais às outras que chegam lá e vão ficar dias, né, entre aspas, né, em trabalho de parto. Não. Elas já chegam, normalmente são multíparas, né, ou seja, já tiveram vários filhos. Então, a gente costuma brincar e dizer que os bebês não nascem, né? Ela cospe a criança, porque a criança já chega nascendo, tá? Então, muitas vezes ela vai, estrategicamente, ela chega na maternidade, vai direto para a sala de parto, para não dar tempo para perguntar muita coisa. E aí tem o bebê, umas vão chegar e vão lá no serviço social, outras pegam, trocam de roupa, esperam um momento de fragilidade da unidade, ó, se manda e larga a criança dentro da enfermaria. Essa é a realidade. Tá? Então, tem mães que realmente, mas aí não tem problema. Como eu falei, está dentro da maternidade, vai ser colhido da criança, inclusive porque precisa ser tratado. Entendeu? Só que é óbvio que a gente tem coisas que a gente poupa na criança. A gente não vai colher um HIV numa criança se a gente tem um HIV negativo da paciente. Entendeu? Nem um VDRL. Entendeu? Até VDRL a gente até colhe. Mas normalmente a gente não, assim, já não colhe de cara. Entendeu? Mais alguma pergunta? Já foi, então. Eu vou ler só uma última pergunta aqui, que é bem importante e que não é exatamente ligado à questão da saúde, mas é ligado ao formulário do perfil da criança, né? E perguntaram aqui, né, que sobre o perfil que foi apresentado, que é da terceira vara, é mais refinado do que outras varas. E que isso é diferente. Se esse perfil é refinado, não é tão refinado quanto as doenças, pode ser ajustado no meio do processo. Resumindo, a pessoa está perguntando se pode botar mais detalhes dentro do perfil da criança informado em outras varas. Isso, sim, é permitido, tá? Uma informação importante aqui, o formulário do perfil da criança, que ele é inserido no SMA, que é o que vai fazer o cruzamento de dados, ele realmente é extremamente limitado. Então, o SMA vai fazer uma primeira triagem, apresentar possíveis pretendentes para aquela criança. A equipe técnica, então, vai consultar nos processos o perfil daquela família, então, para fazer as indicações. No caso da terceira vara, ela usa já o formulário do perfil da criança, e em outras varas, normalmente, eles vão fazer isso através da equipe técnica e do perfil da criança. Quem é de outra vara, não é da terceira vara, mas independente, mesmo na terceira, você sempre tem um campo no final que é outras observações, comentários, e ali vocês podem redigir à vontade sobre o perfil de vocês. Isso, inclusive, caso vocês tenham restrições no perfil já informado. Vamos supor, você aceita deficiência física. Você não tem lá a categoria de leve, moderado ou grave. Já houve período que teve, hoje em dia não tem mais. Você aceita deficiência física, mental, mais algum. Enfim. Então, você marcou infectocontagiosa. Enfim, então você marcou ali que você aceita isso. Nas observações, você pode especificar aceito também de perfis de crianças com doenças ou patologias tal, tal e tal. Doença física, tal, tal e tal. Podem especificar tudo isso. Porque o sistema ele vai fazer o primeiro cruzamento de dados, que é identificar se vocês aceitam aquela categoria de doença da criança, e dentro do perfil a equipe técnica vai ter a capacidade de avaliar se vocês aceitam ou não. E isso também serve de resguardo para vocês amanhã, dentro da busca, né, pela família, de elas indicarem uma criança que possivelmente pode ser fora do perfil, vocês vão esclarecer. Meu perfil
aceita doenças físicas, mas ele tem a limitação de que é só se não tiver uma parte do membro, mas que não pode ser totalmente paraplégico, por exemplo. Resguarda vocês de amanhã não bater numa situação de negação do perfil. Porque sempre que vocês está dentro do perfil, vocês recebem uma indicação, vocês dizem não, vocês têm a chance aí, digamos, dos 3 não que a gente fala. Tá? Se está dentro do seu perfil, não tem por que você não. Certo? Então, esse campo de observações ele é muito importante para isso. Vocês podem detalhar, com todo o conhecimento que a doutora Andréa trouxe para vocês hoje, especificar nas observações que isso também vai trazer esse respaldo para vocês, esse resguardo. Queria só falar mais uma coisa? Claro. E aproveitar até aqui, ó. Vou aproveitar aqui, ó. Por acaso, eu não sei se foram vocês que trouxeram. Foi. Então, beleza. Então, olha só, os dois espetáculos. Os demais espetáculos. Olha só, esse aqui, hoje, tá? Então. Essa aqui é como eu falei, que é a caderneta simplificada. Já não é nem mais essa, não. É uma semelhante a essa, tá? Que está sendo utilizada hoje no Rio de Janeiro para suprir a necessidade. Tá? Então, essa caderneta ela serve tanto no serviço privado quanto no público. Só que tem alguns serviços privados que agora resolveram adotar suas coisas. E eu acabei de me lembrar de uma outra coisa. Essa daqui é a do adolescente que eu tinha falado. E tem uma também de adulto, tá? Que é mais ou menos desse tamanho. E aí eu lembrei de uma coisa importantíssima em relação à vacina, que o Ministério da Saúde ele deixa disponível, e aí vai ter a solução dos problemas, a impressão da caderneta, tanto da menina quanto do menino, na página. Então, você pode baixar essa caderneta, que vale falar do seguinte: a caderneta tem 100 e tantas páginas, tá? Então, assim, se você for imprimir isso na sua casa, não vale a pena. Tem que encaixar num pendrive e levar para uma impressão, né? Que tem aí uma gráfica para poder imprimir. E aí vocês também conseguem fazer a caderneta exatamente do jeito que é a caderneta do Ministério da Saúde. Que ela é a própria caderneta que está disponível. E tem lá a última versão que a gente tem agora já é a versão de 2022, tá? E eu agora, então, finalizando, eu queria agradecer a vocês pelo convite, tá? Foi um prazer enorme estar aqui, tá? Contem comigo quando vocês quiserem novamente, tá? Estou à disposição para falar de outros assuntos, inclusive. Tá? Ano passado eu tive a oportunidade de falar, né, em online. Vem cá, Bela. Vem, meu amor. Vem com a mamãe. E essa, então, é a minha pequena Belinha, né, que está aqui toda bonita, que chegou com 45 dias de vida e está agora aqui com 1 ano e meio, né? E fica com vergonha. Super comportada, né? Olha aqui, muito educada, hein? E ela é essa bolsinha aqui. Dá um beijo assim. Dá um beijo. Não quer. Estava até treinando ela para falar Marcela. Pensei, né, amor? Vai que a titia. Fala mamãe, fala vovó, fala um monte de coisa que também fala Marcela. Fala Céu. Pronto, Céu a titia ama também. Né? Então é isso, vai, gente. Muito obrigada. Fica aí, André. Por favor, a gente vai finalizar só aqui. Não, sim. Por favor, fica aí. Também. Quero aproveitar você aqui no palco com a gente, Andréa, porque a gente preparou uma sutil homenagem para você, porque a gente também já recebeu informações dos bastidores. Quero convidar a Marcela aqui junto comigo, porque a certidão, a sentença já saiu, e a certidão de nascimento também. E a gente fez uma sutil homenagem aqui para você. Dá para saber que a festa está acontecendo aqui hoje? Olha, esse foi o melhor presente que eu poderia ganhar. Vê, meu amor. Deixa eu encerrar ali agora.
servir o bolinho lá fora agora. Tem refrigerante. É fake não, é de verdade. Ai, não é fake não. Marcelo, gente, eu só queria falar mais uma coisa, tá? Eu quero um abraço aqui da Marcela, tá? Porque se não fosse a Marcela, eu não teria conseguido, né, ter essa minha princesinha aqui, que a Marcela foi assim, super parceira, tá? Uma pessoa muito assim, querida. E começou como advogada e já virou amiga, né? E uma pessoa que teve o carinho e o cuidado de ir até comigo no dia que eu fui buscar a Isabela. Tá? Inclusive ajudar a aprender no bebê conforto, que foi uma dificuldade. Pois é. Eu queria sair do meu carro e andar no dela. Eu queria também, junto, né, amor? É. Eu que agradeço por poder participar da família, uma família maravilhosa. Realmente já se tornou minha amiga. E vamos levar essa parceria, se Deus quiser, por muitos e muitos anos. Né? 15 anos eu quero homenagem, tá? Quando fizer essa festa, por favor. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe a dificuldade inicial, a primeira vez a gente nesse novo formato aqui. Então, mesmo assim, agradecemos. E para a próxima, com certeza, vamos ter bem menos situações de dificuldade no início. Tá? Vamos comer bolinho, vamos aproveitar e comemorar o aniversário da Andréia. Sei lá, todos estão. Vai, Fê. Bom, gente, então quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui online até agora com a gente. Desculpa qualquer coisa que de problemas técnicos que a gente tivemos hoje, mas vamos trabalhar para melhorar isso para os próximos encontros. Qualquer dúvida, mensagem que queiram passar para a doutora Andréia, vocês podem encaminhar para a gente no WhatsApp, por mensagem que eu repasso para ela. Ela, inclusive, está lá no grupo do WhatsApp, do No Mundo da Adoção, então qualquer coisa vocês podem fazer contato direto com ela lá também, tá bom? Gente, obrigado. Um bom final de semana para todos vocês. E obrigado e parabéns para vocês por terem aguentado até agora. Vocês são guerreiros. Obrigado mesmo. Tô vendo que algumas pessoas estão passando e-mail, contato aqui. Eu fui pegando o contato de todo, marcando a presença de vocês aqui, tá bom? Então, tá tranquilo aí. Para quem ainda é a primeira vez, eu sei que o início foi perturbado, eu esqueci até de passar essas instruções para vocês, tá bom? Mas eu acompanhei todo mundo aqui certinho, tá bom? Obrigado.